O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um homem que estava à mesa disse a Jesus: Feliz aquele que come o pão no reino de Deus. E Jesus respondeu: Um homem deu um grande banquete e convidou muitas pessoas. Na hora do banquete, mandou o seu empregado dizer aos convidados: Vinde, pois tudo está pronto. Mas todos, um a um, começaram a dar desculpas. O primeiro disse: Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Peço-te que aceites minhas desculpas. E o outro disse: Comprei 5 juntas de boi e vou experimentá-las. Peço-te que aceite minhas desculpas. E um terceiro disse: Acabo de me casar e por isso não posso ir. O empregado voltou e contou tudo ao patrão. E então o dono da casa ficou muito zangado. E disse ao empregado: Sai depressa pelas ruas e praças da cidade. Traze para cá os pobres, os aleijados, os cegos, os coxos. E o empregado disse: Senhor, o que tu mandastes fazer foi feito e ainda há lugar. E o patrão disse ao empregado: Saí pelas estradas e atalhos e obriga as pessoas a virem aqui para que minha casa fique cheia. Pois eu vos digo, nenhum daqueles que foram convidados provará do meu banquete. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podeis sentar um instante? Se a gente pegou um pouquinho da primeira leitura, ela vai nos chamar hoje, no movimento interior, de fazer um recolhimento e passar pela vida e também nos esvaziarmos um pouco. Mas qual esvaziamento aqui nos diz Jesus, nos fala o livro de Filipenses? Das nossas vaidades, dos nossos ressentimentos, das nossas desumanidades, das nossas soberbas, para permitirmos que o divino habite em nós. E o Evangelho vem neste sentido. Talvez hoje, no início da manhã, vocês escolheram uma boa parte. Foram convidados e vieram. Talvez alguns porque têm trabalho, outros porque vêm mesmo à missa, outros porque estão esperando alguma coisa e aproveitaram o tempo para uma oração. Se preencher das coisas de Deus, se alimentar da palavra. Foram convidados e vieram. E aqui Jesus toca numa coisa muito interessante, porque ele fala aos fariseus, aos mestres da lei, que não entendiam o seu convite, a sua novidade, o reino de Deus. Baseavam-se muito nas tradições e isso bastava. Não. A tradição, né, a gente pode pertencer ao movimento que for, mas se não converter o coração, os sentimentos nossos não forem os sentimentos de Cristo, em vão está sendo a nossa fé e a vivência da tradição. Então, em tempos modernos, numa sociedade cansada, muito agitada, depressiva, ansiosa, sem muitas perspectivas de esperança, midiática, né? Não tem como se separar dela, mas tem como nós não perdermos a nossa essência, o amor, o carinho, a verdade, ou seja, a vida. E o que nós vamos entrar em dezembro, né? No grande jubileu, falando da esperança, do perdão, da paz, tão precisa nesses tempos, né? Começando pela nossa própria paz interior. Estamos perdendo o sentido da contemplação, da observação, de se ver, ver os outros, e isso nos causa sofrimentos. E mais do que sofrimentos, vai nos causando muitas carências. E nas carências, onde precisamos preencher esse canto de Deus, que é a espiritualidade viva, nós vamos preenchendo com muitas coisas, que às vezes não tem nada a ver com a fé e muito menos com Deus. E nos ensoberba, nos envaidece, nos torna especiais e diferentes, mas não para Deus, para os apelos às coisas mundanas, né, que estão por aí. Então a palavra hoje ela é muito bonita nesse sentido. Aceitemos esse convite.
Vivamos a fé, mergulhemos nela, ouçamos e vivamos a palavra. E agora vamos para o nosso segundo momento, que é o momento eucarístico, que Jesus se dá como alimento na palavra e alimento na Eucaristia. E que bom aqueles que podem, né, se alimentar das duas coisas, mas se não der, pelo menos de uma, a gente se alimenta, que é a palavra de Deus e também a intenção. Então, que esta palavra ao longo deste dia, né, a gente possa pensar, palavras que vamos dizer, pensamentos que vamos ter, julgamentos, né, como a gente vai viver esse dia. Então, pensamos que tudo o que vivermos hoje, como dizia Santo Inácio de Loyola, vivamos para a maior glória de Deus. Amém? Amém. Nós queremos então fazer nossas preces e após cada invocação digamos: Senhor, atendei a nossa prece. Senhor, atendei